Olha só, é só para constar, lembrando da questão dos sofistas que insistiam em afirmar que a verdade absoluta não existe, que tudo é relativo e que o homem é a medida de todas as coisas. Só que tem um porém, né? Existe uma variação aí, uma diferença entre aquilo que é absoluto e aquilo que é relativo, né? Porque você tem a, as coisas em si e você tem a relação das coisas em si. Então, você, por exemplo, eu falo que eu sou um ser humano. É um fato, né? Se eu falar que eu não sou um ser humano, eu vou estar mentindo. Então, isso é um fato, isso é a coisa em si. Só que aí existem as variações, né? Eu posso ser um ser humano, mas não sou só um ser humano. Eu sou muito mais do que um ser humano. Porque eu também sou um pensador. Também sou um homem. Também sou de carne e osso. Também sou um ser vivo. São várias variações que não mudam o fato de eu ser um ser humano. Elas não eliminam esse fato. Porém, elas variam a forma como eu posso perceber esse fato, né? Então, aí existe a diferença entre a mentira e o sofisma. Porque o sofisma ele vai se utilizar da argumentação baseada nas variações do fato. Então eu tenho um fato a priori, um fato em primeira mão. Por exemplo, hoje é terça-feira, 29 de março de 2022. Isso é indiscutível. Isso é um fato. Só que também existem as variações presentes nesse fato. Hoje é um dia nublado, hoje é um dia calmo, um dia que eu trabalhei, um dia em que também vou descansar, apesar de ter trabalhado, um dia em que eu estou pensando, filosofando. Então são variações do dia, né? Variações desse 29, dia 29 de março. Então eu posso apontar para essa data e falar, vá para aquela data. Eu estou te apontando, isso é uma, um pedido a priori. Eu poderia usar de argumentação para descrever outras variações desse fato para te convencer a ir até essa data. Então eu diria um dia agradável, um dia equilibrado e por aí vai. E com isso eu aumentaria o quê? As chances de você se ouvir e fazer o que eu estou pedindo. Por quê? Porque o fato a priori, o pedido a priori, ele abriu uma possibilidade para o seu movimento que é baseado no seu instinto, certo? O seu movimento vai ser a liberação do seu instinto para determinada direção. E quando eu apresento um pedido a priori, eu abro essa possibilidade, esse caminho para que você pode seguir ou não, dependendo de se você vai liberar a sua força para esse lado ou não. Só que quando eu argumento, eu transformo um pedido a priori em um pedido mais complexo, um pedido argumentativo, eu vou estar tecendo um caminho mais complexo, está tecendo um labirinto. E esse labirinto, então, vai confundir o seu instinto. E quanto maior o labirinto, maior vai ser a confusão da força do instinto. E
quanto maior a confusão da força do instinto, mais facilmente ele vai seguir para o caminho que eu desejo. Isso porque eu vou estar tecendo um labirinto de lógica, como fazendo com que ele se convença de que aquele é o único caminho. Mas para isso é preciso fazer com que ele se perca dentro desse labirinto. Só depois de se perder dentro desse labirinto é que se apresenta os caminhos possíveis. Os caminhos possíveis. E aí vai depender do outro se ele vai resistir a esse labirinto ou não. Porque ele pode resistir a esse labirinto, ignorar. Mas para que ele ignore, ele precisa estar neutro em relação ao que eu digo. Neutro. Ou seja, ele não pode nem se atrair, nem se deixar atrair, nem se deixar repulsar, repelir. Nem se deixar repelir. Tem que ser neutro para que as ondas sonoras ultrapassem ele de forma neutra, evitando então que a força dele se limite dentro desse labirinto de lógica. Isso se aplica ao que você me dizia sobre alguém te influenciar a fazer algo. Por exemplo, um inimigo seu chegar em você, te convencer a fazer determinada coisa. Só que ele só vai conseguir fazer isso se você se atrair ou se repelir pelas ondas sonoras que ele está projetando, porque essas ondas sonoras elas vão formar um labirinto. E esse labirinto, se você conseguir se manter neutro nesse labirinto, então todo esse labirinto de lógica vai ficar ao redor da própria pessoa que pronunciou tal labirinto. Então essa pessoa, se ela não souber lidar com o labirinto que ela mesma projetou, ela mesma pode ficar presa nesse labirinto e se tornar então um efeito daquilo que ela projetou. Por exemplo, um efeito de retorno, um choque de retorno, por exemplo, em um feitiço de amarração, por exemplo. A pessoa que vai lançar o feitiço, ela está se submetendo às polaridades. Ela está fazendo um movimento de ação, um movimento positivo. Esse movimento de ação desequilibrou o microcosmo dela. Então, ela só vai conseguir receber o retorno adequado para que ela não se perca nesse próprio labirinto que ela mesma criou, se a outra pessoa receber essa carga, ou seja, se a pessoa entrar dentro do labirinto dela. Se a pessoa se manter neutra, conseguir ultrapassar esse labirinto, conseguir evitar ficar aprisionada nessas ondas sonoras. Então essas ondas sonoras elas vão fazer o movimento do 8, vão retornar para a pessoa que lançou o feitiço. E esse retorno ele vai vir uma intensidade maior. Vai vir uma intensidade maior porque ele fez um looping. Ela já fez um looping carregando a força ativa. Quando ela lança, então ela já lançou a força acelerada. Através da ação, através da fala. Então, quando essa força chega no alvo, ela bate e retorna, por não encontrar o alvo, ela faz um loop. E nesse loop, ela acelera. E ela volta mais acelerada ainda. E aí a pessoa acaba caindo na própria feitiço. É como a mentira. Como a mentira. Porque se eu uso uma argumentação através das variações de um fato, de uma realidade, então eu ainda me mantenho no fato, me mantenho na realidade, eu me mantenho no eixo. Então as ondas sonoras vão vir
E eu vou conseguir manter o meu giro, impedindo que o labirinto se coagule, se forme. Mas se for o contrário, eu não vou conseguir. Essa força vai coagular ao meu redor e formar o labirinto. Isso vai acontecer no caso de eu não me basear na verdade a priori, nesse fato a priori. Então, se eu não argumentar através das variações, simplesmente distorcer um fato a priori, ou seja, eu falar hoje é dia 2 de agosto. Então eu já joguei um fato a priori distorcido, já não tem eixo, não tem base na realidade. Se não tem base na realidade, não tem eixo. Se não tem eixo, não há ordenação espacial do giro da consciência, que se fixa na realidade. Então, se eu minto e a pessoa não entra na mentira, então eu tendo a acreditar na minha própria mentira. Quando eu acredito na minha própria mentira, eu já perdi o eixo e já entrei dentro de um labirinto que eu mesmo criei. E aí eu começo a me perder da realidade, porque a realidade começa a me causar aversão. Quanto mais eu vejo a realidade, mais eu percebo que ela diverge da minha construção. E quanto mais ela diverge da minha construção, mais aquilo me choca. E quanto mais aquilo me choca, mais eu fujo da verdade. E quanto mais eu fujo da verdade, mais esse labirinto se estende. E quanto mais esse labirinto se estende, mais eu me aprisiono dentro dele. Esse é o famoso feitiço contra o feiticeiro, que se baseia na mentira.